Oi, pessoal. A gente está um pouquinho atrasado. A gente teve um probleminha com. Aí entrou. Oi, professor. Como Tudo vai? bem? Tudo Tudo bem? jóia. Obrigada aí por aceitar o convite de conversar com a gente, professor. Um prazer. A gente já deu início aqui, professor, na nossa live, já está no Facebook. Aí as pessoas estão entrando. Hoje a minha conexão na internet também não está muito legal, então a gente está esses Eu estou problemas tentando técnicos. melhorar aqui. Fica à vontade. Aí, A minha conexão também não está muito legal hoje. Mas, ó, pessoal que está deu certo aí? acompanhando aí, tá, aqui tá certo, deu certo. Sim. Pessoal que está acompanhando, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. A gente está aqui com o professor Luiz Carlos de Freitas, que é professor da Faculdade de Educação da Unicamp, um educador, estudioso da área da educação. Tem o blog, né, o blog do Freitas, que é uma referência para todo mundo que acompanha o debate educacional, né? Eu sou leitora assídua do blog, professor, e é um prazer ter você aqui para conversar com a gente desse tema que está pegando, né, esse debate aí sobre como é que fica a educação desse momento diferente que nós estamos vivendo, né? Deu certo? Tá, deu. Agora deu. Professor, então eu vou começar fazendo algumas perguntas e aí depois a gente tem outros uns convidados, tem Eu a estou com a Marina imagem que congelada aqui. congelou um pouquinho, mas agora acho que deu certo. Para você liberou? Sim, a minha sim, a sua estava congelada até agora. Ah, entendi. A conexão hoje não tá legal. Mas a gente vamos tocando, né? Acho que é coisas do percalços do caminho aqui, dessa essa esse novo momento aí que a gente está vivendo na verdade tem tudo a ver também com o próprio debate que a gente está fazendo, né? Porque essas dificuldades técnicas que envolvem as questões quando a gente pensa aí nessas questões comunicacionais, né, professor? Eu queria começar essa conversa falando um pouquinho sobre antes da pandemia, né? E, na verdade, assim, a gente começar a localizar esse momento, pandemia, quarentena e essas saídas que têm sido apresentadas para a área da educação, dentro de um contexto mais amplo, que é um tema que o senhor sempre trata, né, nos seus textos, nos seus estudos, já vi mesas, vídeos, enfim, né? Que é a questão desse modelo empresarial de educação, né, que próprio do neoliberalismo, um modelo que mercadológico, e, e falasse um pouquinho assim, né, o que né, se tem chamado como reforma empresarial da educação, como que esses grupos empresariais têm atuado no sentido de influenciar e dirigir, digamos assim, né, por meios políticos, econômicos, dirigir as políticas educacionais e os efeitos disso para o ensino-aprendizagem, para o trabalho docente, para a educação como um todo, né, num aspecto mais geral. Pois não. Bem, é, o que nós podemos reunir de informações sobre essas tendências dá conta de que isso está alicerçado nessa concepção dos últimos 40 anos, não é? Mas que é anterior, inclusive, na sua gestação, ela começou a se manifestar mais claramente nos últimos 40 anos, que é essa concepção de um Estado mínimo, ou seja, é aquele que reduz os serviços públicos e os transfere para a iniciativa privada. Não é? Essa é a lógica básica dele. Não é? Esse movimento de transferência aparece inicialmente como um envolvimento de organizações não governamentais, como ONGs, não é?
e depois ele avança para a lógica dos vouchers educacionais, não é? O processo é um processo contínuo de bombardeio da escola pública e da sua transferência, não é? Transferência da educação para a iniciativa privada, não é? As ONGs entram criando opções, não é? Principalmente a partir da terceirização do processo educativo, não é? E depois que você tem um mercado já mais desenvolvido, então se entra com os vouchers para que o pai escolha em que lugar ele quer colocar o seu filho, né? Isso foi testado largamente no Chile, né? Com problemas bastante graves, né? Que resultaram, inclusive, nessas pressões aí que temos assistido por lá para a reforma educacional lá, né? Mas, basicamente, então, ele tem essa origem, ou seja, é uma origem dentro do pensamento neoliberal que pretende diminuir o tamanho do Estado por transferência dos seus serviços, aí, inclusive a educação, mas não só a educação, a segurança, os hospitais, a saúde, né? Através da asfixia do setor público, né? E abertura de alternativas no mercado privado, não é? Isso traz, obviamente, uma concepção de educação que é bastante problemática, não é? Porque ela vem com aquele ranço do tecnicismo, né? Como chamou o professor Saviani esses modelos, né? Que privilegiam os processos, né? E a técnica como forma de controle da atuação do professor e da atuação dos estudantes, né? De maneira que o professor vai perdendo a sua autonomia, não é? Os alunos também, e vão ficando restritos àquilo que está autorizado. Você tem uma boa exemplo disso na própria relação que se tentou fazer mais recentemente, depois de 2015, mas que antes já tinha algo do mesmo tipo, não é? Mais envergonhado, vamos dizer. Mas ali mais claramente começa, mais claramente em 2015, né, com o Temer, que é esse alinhamento da base nacional comum com os materiais didáticos e com a avaliação. Não é? Os materiais didáticos podem ser tanto materiais didáticos impressos ou Deu uma travadinha. mesmo de alinhar o que se ensina a uma base definida com objetivos claros e, obviamente, com um sistema de avaliação que faz o segmento de quanto você está ou não afastando-se daquela base. E isso, obviamente, tem repercussão na escola, no professor e no estudante. Não é? Ou seja, com o processo de privatização, na realidade, a escola, não é, deixa de ser a escola da comunidade e se converte numa filial. Uma filial de uma ONG, uma filial de uma corporação, né? No começo o lucro fica meio assim disfarçado na forma de ONGs, né? E depois esse lucro é oficializado mesmo com a operação de corporações que estão no mercado recebendo dinheiro para aplicar e para promover rentabilidade segundo acionistas, não é? Ou seja, a ideia da qualidade passa a ser, portanto, subordinada à ideia do lucro. Essa que é a lógica que vai se construindo aí. Onde foi testado, isso não gerou melhor educação em comparação com as escolas públicas. Não é? Há inúmeros estudos sobre isso, principalmente no Chile e nos Estados Unidos, sendo que o Chile é o maior experimento internacional de utilização de vouchers. Não é? O que tem constatado lá esses estudos? Bem, o governo dá um voucher, um valor fixo para todos. Acontece que o mercado educacional diversifica a qualidade,
portanto, diversifica os custos das matrículas. Portanto, aquele voucher que você recebe do governo, ele não paga as melhores escolas privadas, ele vai pagar uma escola privada média ou baixa, não é? E que, portanto, não resolve o problema, porque para você conseguir contratar uma escola privada para o seu filho, você vai precisar complementar o voucher com dinheiro seu, não é? E aí é que as coisas, então, não é, aqueles estamentos sociais que menos privilegiados, menos favorecidos, não é? Aí é que começa a aparecer o problema mais grave. Mas o que acontece é que, nesse momento, a escola pública foi destruída. Por quê? Sim. Não existem dois dinheiros. Ou você dá dinheiro para a escola pública, ou você dá dinheiro para a iniciativa privada se desenvolver. Se você transfere por voucher o dinheiro para a escola privada, obviamente a escola pública está sendo asfixiada na sua qualidade. Então, na verdade, os pais acabam sem alternativa, né? A não ser enfiar a mão no bolso e pagar uma escola privada de melhor qualidade, não é? E olha lá se a gente pode chamar de melhor qualidade, porque temos que discutir qual o projeto educativo dessas instituições, não é verdade? Então, essa que é a grande armadilha que nós vamos enfrentar, não é? Já estávamos enfrentando isso e vamos continuar a enfrentar, ou seja, essa ideia de que o Estado não deve cuidar de saúde, educação, segurança, não é? Nem da água, não é? Nada. O Estado ele é mínimo e, portanto, ele delega para a iniciativa privada e dá um voucher para as pessoas fazerem uso desses processos privados. Campinas, a gente vivenciou isso, a prefeitura apresentou um projeto, né, que foi aprovado na Câmara, eu batalhei contra, da compra de vagas nas escolas privadas, né, e isso foi apresentado como a grande saída para resolver o problema do déficit de vagas nas creches. Aí, quando a gente vai ver, quando desce a política, nos locais, as regiões onde tinha maior falta de vagas, região noroeste, região sul, que são as regiões com maior desigualdade social, as regiões em que se concentram a população mais pobre da cidade, não tinha escolas disponíveis. Então, assim, mesmo dentro dessa política, você vê os limites, porque você não tem escola privada, quer dizer, sem questionar a condição de trabalho, sem questionar, mas assim, não tem, não, simplesmente não tem, e aí o que vai fazer? Vai deslocar? Essas crianças vão ser deslocadas? Então, é uma irracionalidade, né? Professor, na verdade, a gente tem visto muito nessa questão do ensino à distância, né? E aí, qual que é o papel do ensino à distância dentro desse projeto, né? A gente não é, ensino à distância não é novo, e o que a gente tem visto é que com a pandemia, a gente pode dizer que acelerou a implementação desse ensino à distância, e eu tenho conversado bastante com os educadores, com os professores, e aí tem uma discussão, uma diferenciação entre o que é o trabalho remoto no momento específico e o que é a implementação dessas tecnologias enquanto projeto educacional vinculado a esse projeto privatizador, assim, esse projeto de mercado da educação. Então, é importante distinguir as coisas, porque tudo parece misturado, né, e aí gera uma confusão muito grande. O momento vai contribuir para acelerar essa discussão, até porque há um oportunismo aí nesse processo, não é? Que nós estamos passando. Há um oportunismo. De fato, nós não estamos fazendo educação à distância nesse momento, não é? E nem estamos fazendo homeschooling, que é o ensino domiciliar, não é? Todas essas ações envolvem um mercado existente, envolve a criação de plataformas de aprendizagem que são custosas, não é, e caras, não é? Então, para o usuário, não é? Então, veja, o que tem aí é muito oportunismo, não é? De aproveitar uma circunstância,
né? Aproveitar a crise, vamos dizer assim, para introduzir uma propaganda de educação à distância e introduzir aí essa discussão de homeschooling, né? Mas nada disso está sendo feito nesse momento. As pessoas que sabem o que é homeschooling e sabem o que é ensino à distância, certamente não dirão que o que está acontecendo é isso, né? Mas tem uma discussão, porque é uma discussão que tenta navegar sobre a crise, não é? Veja, nós estamos numa crise em que tem que arrumar alguma forma de conversar com as crianças, não é? As crianças não podem vir à escola, têm que ficar em casa. Então, isso é inquestionável. Temos que arrumar formas de fazer uma interface com as crianças. A questão é para que nós queremos fazer essa interface. Nesse momento, o que está se tentando fazer é reproduzir aquilo que seria feito na escola, em termos de conteúdo, dentro da casa do estudante, improvisando os pais como professores. Essa aqui é a tentativa, não é? Digo com os professores porque a parte de acompanhamento fica com os pais, não é? Embora tenha um professor falando lá na televisão ou no celular, o fato é que o pai é que faz a modulação disto em casa, não é? E se a criança tiver alguma dúvida, o primeiro que ela vai perguntar é para os pais que estão ali, não é? Ou seja, a interface vai ser ali, não é? Então, está se tentando fazer essa transferência para lá, não é? Bom, tá ok, vamos admitir que alguma coisa tinha que ser feita, não é? Nesse processo. Vamos admitir que não é educação à distância, nada disso, mas é algum contato com a criança. Para que nós vamos fazer esse contato com a criança agora? O momento é um momento muito especial, né? No sentido de que, você veja, hoje nós tivemos 200 mortes no Brasil. Ou seja, as pessoas estão perdendo seus entes queridos, as pessoas estão tensas, não sabem o que vai acontecer, não é? E não há perspectiva de curtíssimo prazo de que isso se encaminhasse, ou seja, a tensão vai continuar, e nós queremos fazer interface com as crianças para passar tarefa para elas. Queremos passar tarefa e cobrar as tarefas ainda. Queremos preparar para a prova. Sim. Queremos considerar que a hora que foi enviada por televisão ou por celular conta como hora letiva ou como dia letivo. Isso não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Nós deveríamos estar tentando contatar as crianças para saber das suas angústias, para saber dos seus problemas, dos seus dilemas, de como elas podem assimilar isso ou lidar com essa situação nesse momento. Mas a velha mentalidade, não é, da educativa, não é, do controle, não é, e da nota, não é, impera. E aí eu quero que a criança não perca, não é, o ritmo nenhum do que estava aprendendo, porque ela precisa depois fazer provas, fazer exames, render ao conhecimento que adquiriu durante esse período, etc. Não é? E, portanto, conta dia letivo, porque se não contasse dia letivo, se não contasse horas letivas, bem, então, qual o sentido disso ser cobrado depois? Se eu coloco como dia letivo e como hora letiva, é porque eu tenho intenção de fazer alguma cobrança sobre isso. E vai ser na forma de provas bimestrais ou provas de final de ano, etc. No momento em que as famílias estão angustiadas, algumas destruídas por perda de emprego do seu pai, da sua mãe, não é? Vendo os idosos falecerem, etc. E nós simplesmente querendo que ele se saia bem nos exames. Considerando dia letivo, olha, meu filho, não aconteceu nada, viu aí? Sua tarefa é essa aqui, ó.
você tem que continuar estudando. Está aí o professor para você, está aqui o material que eu estou enviando por correio para você, né? E vire-se aí, porque você depois vai ser cobrado por isso. Isso é de uma insensibilidade brutal, não é? Ou seja, a primeira providência que tem que ser feita nesse caso, já que eu quero chegar até o estudante de alguma maneira, é suspender todas as avaliações. Não tem avaliação mais, ou seja, não vai ter avaliação bimestral, não vai ter avaliação de final de ano. Segundo, juntar 2020 com 2021, fazer um ciclo, de maneira que... Não é? O senhor escreveu um texto sobre isso, né? Exato. De maneira que as crianças tenham 2 anos para, voltando para a escola dentro de alguns meses, né, poder ser equalizado o seu desempenho com a atuação do professor em sala de aula, discutindo, não é? Quais são as suas dificuldades, o que foi aprendido, o que não foi aprendido, etc. Não é? E esqueça essa história de dias letivos e horas, não é? Considera um ciclo, 2021. Nós estamos fazendo tantas exceções, até mudando a Constituição nós estamos, para resolver o problema da economia. E aí, quando chega na área da educação, nós não queremos mexer em nada. A gente acha que desliga como um interruptor, não é? E passa para casa e tudo continua em ordem lá na casa. Ora, os pais deveriam reagir a isso, os primeiros a reagir a isso deviam ser os pais. Não aceitar essa incumbência. Não podem aceitar isso. Para proteger os próprios filhos. Você tem que proteger o seu filho. Você não pode aceitar isso, que você vai penalizar uma geração inteira que não vai conseguir depois recuperar isso o ano que vem ou no final do ano, não é? E vai ter que se apresentar a exames, etc. Então, isso é algo inaceitável, não é? Por mais que a gente pudesse dizer, não, mas é que precisamos mandar alguma coisa para o aluno ir se familiarizando, jamais poderia ser da forma como está sendo feita nesse momento. Não é? Professor, e eu tenho conversado com muitos professores e educadores, porque isso também afeta bastante o próprio trabalho do professor, né? Em geral, eles estão com muitas dúvidas sobre como é que vai funcionar esse sistema, porque não sabem nem se o que eles estão fazendo vai contar na sua carga horária, não teve preparação para esse momento, que foi uma coisa imprevisível, mas existe um nível de cobrança que não leva em consideração isso. A gente tem muitos casos de professoras que são mães e que estão com os filhos em casa também, né? E aí isso sobrecarrega. Então, assim, o impacto disso sobre o próprio trabalho docente, que já é um trabalho que tem sido desvalorizado, porque faz parte do processo de desmonte da escola pública, a desvalorização, ou mercadorizado, né, como tem sido implementado em muitos regimes privados, terceirizados, precários, substituível. Então, como que o senhor está vendo o impacto desse modelo, e especificamente agora, nesse momento da pandemia, sobre o próprio trabalho docente? Bem, nesse momento, o trabalho docente foi caricaturizado, não é, em forma de aulas que são gravadas e mandadas para os alunos, não é? E não tem mais nada além disso. Então, isso é um trabalho de informação, não é um trabalho de educação. Nós não estamos educando nada, nós estamos só transferindo informação para, não é, que eles possam acessar algo, não é? Mas é difícil até chamar isso aí de um processo de educação. Né? Sim, com certeza. Professor, a gente também tem algumas convidadas e um convidado, porque a gente que vão participar aqui com a gente do diálogo, e eu queria chamar primeiro a Marina Kawanishi, que é professora da rede municipal, é mãe de aluna, que também, né, duas alunas que estão aí também em quarentena, e para falar um pouquinho aí do como é que está a realidade, e também contribuir com algumas perguntas aí. Oi, Marina. Oi, tá funcionando meu áudio?
Eu Tá tive tudo bem. problema aqui, eu perdi um pedacinho da fala do Freitas, tive que trocar do computador para o celular, mas acho que a ideia é eu trazer um pouquinho como que está em Campinas e um pouquinho da realidade como professor e mãe aqui nesse momento, né? Acho Ô, que esse... Marina, Oi, Marina, antes de você falar, eu vou me ausentar uns segundinhos só do vídeo, mas eu estou te ouvindo, pode continuar. Eu tá bom, preciso colocar aqui um carregador aqui, senão vai acabar a imagem já já. beleza. Acho muito legal essa iniciativa da gente conversar sobre esse assunto, porque realmente isso está impactando bastante professores e famílias, né? Eu acho que tem bastante gente perdendo o sono sobre como que as coisas vão funcionar, muitas pressões. é, e na rede municipal de Campinas, a gente está começando agora, estamos na fase inicial da proposta de utilização das ferramentas remotas de trabalho, né? Tanto virtualmente com a parceria com o Google, quanto a partir da parceria com a TV Câmara, né? Vão ter algumas inserções na TV. A gente não começou a fazer atividades ainda com os alunos diretamente. Estamos na fase de fazer reuniões com as equipes educacionais das escolas para conhecer o funcionamento das plataformas, pensar nos objetivos e como que vão se dar essas atividades remotas com os alunos, né? Provavelmente as atividades com os alunos vão começar quando a prefeitura conseguir entregar para todos os tablets educacionais. Não sei se vocês acompanharam nas mídias. Cada aluno vai receber um tablet educacional com internet 4G e a escola vai disponibilizar e-mails e senhas para os alunos, para acompanhar os trabalhos, né, domiciliares. E eu acho bastante interessante essa entrega dos equipamentos, né, com internet para os alunos. Acho que é um diferencial perto do que a gente está acompanhando em outras redes. Acho que eles ajudam a tornar menos desigual o acesso aos conteúdos que os professores vão enviar, mas a gente sabe que não resolve o problema da desigualdade, porque muitos alunos, famílias, não dominam essa linguagem virtual com autonomia, né? E dessas plataformas que são diferentes de redes sociais, que eles estão acostumados. A gente sabe que tem alunos que aprendem de forma muito rápida, muito intuitiva, muito melhor que a gente, né? Algumas redes e aplicativos, mas são plataformas diferentes que nós mesmos tivemos muita dificuldade, né? Os professores, de lidar. A gente fez uma reunião de professores segunda-feira, alguns não conseguiram ligar microfone, não conseguiram, enfim, participar a contento, né? E nas plataformas que a prefeitura já usa para controle de frequência, para fazer avaliação dos alunos, essas plataformas virtuais, a prefeitura muda bastante, a gente tem que estar constantemente em formação e a gente vê que a orientação presencial para saber como usar, ela também faz toda a diferença, né, para você ter autonomia para usar. E a gente não está em condições de ter essa orientação física presencial. Então, acho que algumas desigualdades do acesso ao conteúdo, mesmo com equipamento e com internet, acho que ainda vão acontecer. Outra coisa que eu acho importante, assim, que vai ser uma grande dificuldade nesse trabalho remoto que a prefeitura está propondo, são as condições concretas, né? Tanto dos professores quanto dos alunos, as condições emocionais, as condições físicas, estruturais de cada família, de cada sujeito, né? Então, eu como professora, mãe de duas crianças em idade escolar, né, cheia de privilégios ainda, né, porque eu estou empregada, eu estou tendo direito à quarentena, estou sem ninguém doente em casa, eu estou assim no limite das minhas energias e do meu tempo para dar conta do isolamento, das tarefas domésticas, dos cuidados com as filhas, né? E eu imagino que essa intensidade na nossa rede, que é de maioria de professoras, educadoras mulheres, acho que muitas já estão sentindo essa sobrecarga intensa de trabalho. Então, não vai ser fácil pensar, planejar e executar essas aulas remotas, né? E eu imagino que para muitas famílias, em especial para as mães, para as mulheres que estão com tantas questões emergentes para lidar, mais emergentes, né, como desemprego, não ter direito ao trabalho remoto, ter que se responsabilizar pelo cuidado das crianças, dos familiares doentes que podem vir a ter, assim, como que vai ser dar conta de ajudar na orientação de mais essas atividades escolares domiciliares? Então, são questões que a gente precisa olhar e pensar, porque vão aprofundar essas desigualdades, né, no acesso ao que vai ser proposto. Mas eu acho que tem uma coisa interessante que está rolando na rede,
é que o discurso predominante entre os educadores e até entre os gestores da rede é de que a gente vai fazer uso desse ambiente virtual de aprendizagem, mas não como uma implementação de EAD na rede, né? O entendimento de que não é possível substituir as aulas presenciais com aula à distância, que não se propõe dispensar a centralidade da presença no processo ensino-aprendizagem, tanto do professor como de outras crianças, né, nesse processo, na relação entre elas, que o objetivo agora é promover ações mitigadoras de manutenção de vínculo com a comunidade, minimizar os impactos de isolamento da aprendizagem dos alunos, amenizar dores, acolher, compreender suas necessidades, incentivar o estabelecimento de uma rotina de estudo viável dentro das possibilidades. Então, não está sendo pedido para a gente agora, por enquanto, trazer conteúdos escolares do currículo ou plano de ensino que foi planejado antes da pandemia, né? Mas as orientações que não será obrigatório aos alunos acompanhar a plataforma, que os professores não precisarão cumprir sua jornada diária de trabalho em frente ao computador, e que o foco não será avaliação. Então, acho que isso, se isso se mantém, é um caminho interessante, né? Preserva a autonomia das escolas, e eu acho que é uma proposta mais sensível à realidade que a gente vive. Acho que isso, por enquanto, tem sido interessante, apesar de novo e muito desafiador. Porém, por outro lado, a gente está sofrendo bastante pressão em relação ao cumprimento das 800 horas obrigatórias impostas pelas normativas federais. E já foi alertado para a gente que a gente vai precisar registrar essas atividades que a gente vai desenvolver virtualmente, para mais para frente tentar fazer essas atividades valerem para as 800 horas. Então, o que eu queria perguntar para você, que você comentasse, é que, acho que você deve ter falado um pouquinho já, mas talvez eu tenha perdido, que nossa rede, se a nossa rede consegue promover essas atividades, né, como ações mitigadoras não conteudistas, não obrigatórias, sem foco avaliativo, se você acha que é coerente ou não a gente reivindicar a contabilização dessas atividades para as 800 horas, ou se isso é incoerente, porque a gente já está considerando que essas atividades não substituem as aulas presenciais, não dão conta do currículo, mas também a gente tem uma preocupação de que a gente não vai dar conta de fazer essa reposição do que vai ser perdido nas horas no isolamento, né? A gente provavelmente vai sair bastante destroçado dessa pandemia, né? Emocionalmente, mentalmente, fisicamente, e aí como que, né, obrigar os professores e os alunos a cumprirem as 800 horas não seria esticar demais a corda, né? Como que a gente sai dessa sinuca de bico? A proposta que você fez da junção dos anos letivos, será que seria esse o caminho? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigada pela oportunidade, gente. Obrigada, Marina. Exatamente, ou seja, não basta, é melhor que seja assim, que seja sem essa pressão sobre os professores e os estudantes. No entanto, o detalhe é que é o problema, o detalhe está no dia letivo, nas horas letivas, não é? Sem ciclar, você vai criar uma pressão, seja agora sobre as famílias, ou seja depois sobre os professores e alunos quando tiverem que repor, e não vai haver tempo, porque não sabemos qual é a duração disso. E é possível que a epidemia venha em ondas, ou seja, que você tenha que fazer quarentenas intermitentes. Então, a melhor solução nesse momento, que me parece, é o ciclo 2020 e 2021. E em 2 anos, né, 1 ano e meio, 2, nós vamos procurar cumprir isso, né, de acordo com um programa que vai sendo modulado a partir do próprio ritmo, não é, da pandemia, tá certo? Então, acho que essa é a melhor forma de a gente lidar com isso, e não... Então, em algum momento, eu posso cobrar aquilo que foi ensinado antes, né? Me parece que temos que garantir que seja um ciclo, porque não sabemos qual é o impacto dessa pandemia, e que não tenha avaliações, né? As duas coisas são importantes aí. Pode distribuir laptop ou tablet para todo mundo. Agora, é isso que você mesma estava dizendo, ou seja,
a cultura familiar varia muito. E isso, se ficarmos só nisso, sem ciclar, permitindo que essas questões sejam retomadas com os estudantes na escola, você vai aprofundar a desigualdade social. E aí você precisa que os pais reajam não assumindo isto. Né? Professor, e como é que tem sido esse debate a nível federal? Porque, assim, a gente tem um governo que é um governo, assim, desastroso, né? Quer dizer, um presidente que nega a quarentena, o ministro da Educação que fica fazendo babaquice na internet, mas, assim, dentro dos órgãos do Conselho Nacional de Educação, como é que está essa discussão sobre esses ajustes ou não? Ou essa discussão simplesmente não está sendo feita? A gente teve um desmonte também dos órgãos, né, uma intervenção muito grande. O senhor tem acompanhado como é que está essa discussão nos órgãos federais? Algo, não é? Sei que houve uma reunião aí do Conselho para montar uma diretriz para as escolas nesse momento, né? E deste esforço participa também as agências internacionais, como o CDE e outros aí, não é? E aí sim, por aí você tem o risco das concepções da reforma empresarial e do papel da EAD, porque eles sabem exatamente o que é EAD. Não é? Então, eu entendo que há, nesse momento, uma tentativa de construir um arcabouço jurídico aí para orientar os estados, né? Um arcabouço legal. Mas eu não... legal no sentido jurídico. Mas eu não vejo que daí sairão, digamos, medidas que venham a resolver os problemas que nós estamos aqui comentando, não, né? Mas aguardemos para ver o que é que vai resultar desse esforço aí, não é? Professor, agora eu vou chamar a Nara. Outros estados estão fazendo também as suas ações. O próprio estado de São Paulo, né? Aqui nós comentávamos da Prefeitura Municipal de Campinas, mas o estado de São Paulo está mandando a apostila para casa, está fazendo transmissão, né? O estado do Paraná está gastando 22 milhões para chegar com aulas até as crianças, né? 21 milhões em telefonia e 1 milhão para gerar as aulas, né? Para serem enviadas, né? E nesse esquema, contando horas letivas, etc. Né? Então, varia. Sim. A Nara, ela é professora da rede estadual, está licenciada, e agora atualmente está atuando como conselheira tutelar aqui no município de Campinas. Nara, oi. Olá, boa noite, professor. Boa noite, Mariana. O professor estava ouvindo atentamente a sua fala, e é um privilégio ter o senhor aqui para nos ajudar nesse exercício. E eu estava pensando bastante o que estava acontecendo de política pública quando a epidemia se concretizou, né, nas políticas de Estado. Para a gente pensar nesse desmonte todo da educação aí, vamos pensar de 1990 para cá, ou então de 2010, quando a gente começa a ter um investimento no privado de maneira aberta. O governo do estado deixa muito claro o sistema de privatização que ele busca, e aí a gente tem o Todos pela Educação, e a coisa começa a ter forma, a gente começa a visualizar a privatização que está sendo planejada. Tempos depois, e isso seguido de sucatear material didático, estrutura escolar, a gente começa a perceber as bibliotecas sendo também fechadas, sucateadas, fechamento de sala de aula, enfim, a gente tem aí 20 e poucos anos, muito mais que isso, como o senhor bem nos lembra, mas os últimos 23, 24 anos muito pesados no sucateamento da educação. Depois a gente vai falar aí de escola sem partido, de uma série de coisas, a gente chega no BNCC. Logo depois do BNCC, nós temos, então, a PEC, que retira os investimentos, entre outras coisas, na educação por 20 anos. Muito bem, aí chegamos aí 2019, 2020,
o professorado passa a pensar novamente em uma greve, nesse momento se instala a quarentena e se fecham as escolas. Quando se fecham as escolas e a gente começa a ouvir sobre o EAD, é importante a gente lembrar a população o que estava acontecendo na escola, né? Não teria possibilidade nenhuma dessas escolas não terem sido fechadas naquele momento. Quando a gente fala que na escola é precarizada, a escola do Estado é precarizada, é importante falar o que é precarizado, né? Não é só o prédio que não oferece estrutura, porque tem goteira, porque as janelas estão quebradas, porque as carteiras faltam, porque os computadores não funcionam. Não é só isso, a gente não teria uma condição de higiene mínima para continuar com um aglomerado de pessoas dentro da escola estadual. Não tem papel higiênico e não tem sabonete nos banheiros das crianças e dos adolescentes, isso é um fato. Né? Então, claro que não teria como continuar tendo aula. Tudo bem, a gente manda essas crianças e adolescentes para casa, e começa a se falar do EAD de uma maneira absolutamente oportunista, porque aí, finalmente, os empresários da educação, que eles mudam o nome, mas eles continuam sendo um conglomerado fortíssimo, né? Era até pouco tempo atrás a maior empresa de educação do mundo. É uma maneira do governo prestar conta para eles, né? Ver no EAD a única solução possível para esse momento de pandemia, como se houvesse algum tipo de igualdade digital, tecnológica, na sala de aula, na escola, né, no chão da escola, a gente percebe, por volta de 50% dos alunos acessam de maneira razoável, de maneira regular, a internet para os estudos em casa. Ou para sua diversão, enfim, porque a maior parte deles tem internet de dados, que é para mídia social. A internet que eles contratam é para isso, eles não têm dinheiro para outra internet. E também não têm habilidade para isso. Isso para a gente falar dessas questões. Agora, se a gente começa a pensar numa estrutura social, familiar, como que é na casa desse aluno estudar? Como que isso funciona? Quais são as questões de... E nem é uma questão da privacidade, de segurança, do emocional desses alunos e dessa família mesmo. É isso. Existe vulnerabilidade alimentar, porque daí a gente ainda tem que falar de segurança alimentar, porque fora da escola, R$55 não vai fornecer a segurança alimentar para essa criança, para esse adolescente, que é a proposta do governo do Estado. A gente está falando aí de uma questão das violências, enfim. Sem pensar no professor ainda, né, que então parece que é muito fácil. Eu paro de usar o meu espaço de contato físico com os alunos, né, do contato presencial, pego todo o meu, no meu caso era sociologia e história, pego todo o meu conteúdo e coloco uma câmera e gravo. Então, eles vão absorver e vão aprender tudo que eu estou falando. Não vão. Quando a gente, no ensino médio, começa a pensar uma aula, a gente tem que olhar para aqueles alunos e entender que existem diferentes aprendizagens. Então, a aula planificada, uma aula quadrada, colocada ali, não é aprendizado, não vai chegar neles, né? Não tem como. Eu fiz toda essa retrospectiva, professor, para pedir um auxílio. Como que a gente começa a pensar nessa defasagem toda que foi programada, e agora a solução mágica imediata é o EAD, porque o Saresp, o IDEB, o IDESP, ninguém está falando ainda que eles vão ser cancelados ou não, eles estão mantendo os indexadores, né? Eles querem índices, né? Então, como que a gente pega esses nossos alunos que não vão assistir às aulas, quando eles assistirem, eles não vão reter o conhecimento necessário, não tem como. E depois joga novamente, né, os alunos da rede pública estadual, no meu caso,
para fazer Saresp, DEB, DESP, todos esses índices aí. E tem mais uma pergunta, professor, como que fica a defasagem, o EAD, e qual seria o papel da escola nesse momento de pandemia? Porque a escola tem uma característica muito importante, que as pessoas que estão nesse momento, né, na educação, elas entendem muito bem isso. A escola está em todos os bairros, às vezes mais que uma escola, 3, 4 diferentes modelos. A escola tem um papel social para fazer nesse momento, que não é ficar transformando o professor em blogueiro. Existe um papel social. Queria que o senhor nos auxiliasse um pouco nesse exercício. Obrigada. Então, veja, a gente tem que separar essa discussão da EAD da discussão da tecnologia. Sempre lembrando que nós não estamos nem fazendo EAD nesse momento, mas estamos, assim, preparando para a aceitação maior dessas estratégias. Mas quando elas vierem, elas não vão vir em aulinhas, não, que foram gravadas para ser vistas em aplicativos. Elas vão vir como plataformas de aprendizagem, muito mais elaboradas, não é? Muito mais bem desenhadas e com pretensões. Elas serão apresentadas como ensino personalizado. A tentativa vai ser, a argumentação vai ser por aí. Não, mas nós estamos disponibilizando uma plataforma que permite personalizar o desempenho das crianças, não é? Inclusive dando ajuda durante a própria aprendizagem, não é? As plataformas de aprendizagem criam trilhas de aprendizagem e vão colocando o aluno segundo as suas dificuldades, ora numa linha, numa trilha, ora na outra trilha, não é? Tentando adaptar-se. São tecnologias adaptativas, tentando adaptar-se ao aluno. E eles chamam isso de ensino personalizado, não é? Mudam o ritmo, né? O aluno recebe situações de reforço no próprio momento da aprendizagem, etc. Agora, tudo isso termina em avaliação. Isso tudo termina lá com perguntas avaliativas que, via de regra, antecipam aqueles exames que ela depois terá que passar mais adiante, não é? Então, o que acontece, então, com essas plataformas, não é? Primeiro, a concepção e educação dela é uma concepção atrasada. Por quê? Variar o ritmo de aprendizagem não significa personalizar. Só professor personaliza. Porque não é um problema de ritmo apenas, é um problema de que a criança reage àquela aprendizagem de uma maneira muito particular. E é nesse momento em que o professor, estando na sala com ela, ou em algum ambiente, pode dar aquilo que ela especificamente precisa. Não é? Quando você faz uma plataforma de aprendizagem, você, o programador, escolhe alguns caminhos que ele acha que são os caminhos mais usuais e que haverão dificuldades. Mas isso não garante que a dificuldade daquele aluno esteja contemplada nessas escolhas. Não é? Só o professor personaliza a educação. Então, a primeira questão é desmistificar essa ideia de que as plataformas de ensino são plataformas personalizadas e que podem fazer até melhor a personalização do que o próprio professor. Não é? Não pode. Não é? Personalizar ensino é muito fácil. É só reduzir o número de alunos em sala de aula. Você tem uma excelente personalização do ensino. E aí, de fato, porque o professor vai trabalhar com 15 alunos, ele acompanha, personaliza maravilhosamente. E é uma estratégia que, do ponto de vista econômico, é muito rentável, do ponto de vista do retorno para um país, fazer uma estratégia como essa.
né? Só que isso implica em mais escolas e mais professores. Exatamente o contrário do que a política de Estado mínimo quer, né? Então, vamos personalizar? Então vamos fazer coisa direita. Não vamos fazer pseudo-personalizações. Vamos diminuir o número de alunos por sala de aula, qualificar os professores, dar boas estruturas de ensino, como a gente vê em certos países, que vão bem no PISA, e com isso nós podemos avançar aí. Então, a primeira coisa, não existe aí uma personalização da educação, existe sim caminhos standards, mais standards, que foram pensados pelo programador. E isso, muitas delas, com a finalidade de preparar para teste. Agora, a gente sabe, preparar para teste não é educar. É preparar para fazer X numas caixinhas que tem lá no exame de fim de ano, ou de bimestre. Isso não é educação. Depois tem um outro problema grave, que precisa ser também colocado, além da questão da personalização, que é falsa, é a questão do tempo de tela que o aluno pode suportar. As pessoas têm que entender que não podemos colocar os estudantes frente a telas por horas indefinidas. Isso tem influências físicas e psicológicas nas crianças. Não dá para você pegar 4 horas de aula, enviar para casa e pôr um aluno na frente lá da TV ou na frente de um dispositivo, de um tablet, para ficar 3, 4 horas assistindo aulas ali durante o dia, ou enfim, de maneira organizada. Não pode. Há estudos sobre isso. Qual é o tempo? E o tempo é curto, 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos. Não pode passar disso na frente de uma câmera. Então, não é de um tablet. Então, não é uma questão assim só de dar a plataforma, dar o instrumento e o estudante agora vai... Não, ele não pode ficar lá com tanto tempo exposto a tempo de tela. Os estudos que associam tempo de tela e depressão começam já a aparecer na literatura. O outro elemento é que, quando as plataformas aparecerem, elas vão fazer promessas. Dizer, olha, por essa plataforma você vai aprender 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 objetivos. É verdade? Não sabemos. Dentro da EAD, dentro das plataformas, um algoritmo, que é de propriedade do vendedor. Isso não é público. Para você saber se aquilo que está sendo prometido vai ser ensinado numa plataforma, você teria que abrir o software e examinar os algoritmos que estão lá dentro, que decisões esses algoritmos incorporam, para saber se, de fato, eles vão produzir aquilo que estão produzindo. E isso, obviamente, não se pergunta para o vendedor. Isso são grupos independentes de pesquisa que têm que submeter essas plataformas a uma avaliação, E, finalmente, você tem aí a questão de que exige disciplina e exige todas as condições para que isso ocorra na residência ou no local lá. Veja, há altos índices de abandono em ensino à distância, coisa de 50% no básico, porque por conta dessas condições de disciplina e exigência que são feitas para você acompanhar isso aí. Então, não é uma questão simplesmente de distribuir tablets e mandar material para a criança assistir a um conjunto de problemas que precisa ser pensado. E mais, eu acho que, veja bem, a EAD nasce com esses problemas e ela eterniza aquilo que nós sabemos que é o projeto clássico e tradicional da escola, passar informação. Um ou outro pode avançar um pouquinho mais, colocar umas situações lá de resolução, etc., mas isso não tem nada a ver com um projeto avançado de educação. Então, eu falei em separar tecnologia de EAD, porque a EAD tem todos esses problemas, além disso, de uma concepção de educação que é passar
para uma tecnologia avançada aquilo que a escola faz. Isso é muito pouco, em termos de concepção de educação. Então, a EAD padece, já no seu nascimento, dessa replicação virtual de uma escola que tem problemas. E agrava esses problemas mais ainda. A EAD. Mas a tecnologia, ela nos interessa, mas sob outra concepção educativa. Então, separemos EAD de tecnologia. A tecnologia nos interessa, tá certo? Mas a EAD, na sua concepção de educação, não nos interessa. Agora, vamos construir, portanto, primeiro, um projeto educativo avançado. Esse projeto educativo avançado não se esgota em transmitir informação. Além da transmissão da informação, que é fundamental para o estudante acessar o conhecimento acumulado, é preciso pensar que ele não pode ser colocado numa bolha virtual para aprender sobre a vida. Ele tem que estar relacionado com a vida, ele tem que estar na vida e fazendo a crítica da vida. Aí, isso é educação. É a sua conexão com a vida, é reconectar a vida, coisa que a nossa escola tradicional também não sabe fazer. E aí, é claro, ela é convertida a uma EAD, que é, digamos assim, dá a impressão de moderna a uma concepção de educação ultrapassada, não é? Então, nós precisamos pensar uma concepção de educação avançada que trabalhe na construção da auto-organização dos estudantes, na sua autonomia, que trabalhe na aquisição do conhecimento também, sim, necessário, né? Mas que isso tudo coloque o estudante na vida e na crítica da vida, contato com seus colegas de sala, com o professor, com o que acontece lá fora da escola, né? Inclusive, para que ele possa se ambientar e possa ser introduzido na vida. A função da educação é introduzir a juventude na vida. Portanto, se nós não mudarmos as finalidades da educação, não adianta usar tecnologia, vai acabar na EAD. Temos que mudar as finalidades da educação, e aí depois, sim, que venha a tecnologia. Nós queremos, sim, se a tecnologia puder liberar o professor para que ele possa cumprir outras atividades mais importantes e educativas com seus estudantes, ela é bem-vinda, né? Mas com outro projeto educativo. Professor, eu vou chamar o último convidado nosso, que é o Guilherme Montenegro. O Guilherme é bem, acho que bem colocado nesse momento, porque o Guilherme, ele é professor de um cursinho popular, ele é estudante, né, e ele é professor do cursinho popular Liberte-se, que é um cursinho pré-vestibular, que trabalha aí com alunos. Fala você, vai, eu acho que você é melhor para apresentar aí, fala aí do trabalho do Liberte-se e de um pouco dessas questões que vocês se colocaram nesse momento de pandemia. Certo. Bom, primeiramente, boa noite, Mariana, professor Freitas. Muito bom até aqui o debate que vocês estão fazendo. Parabéns pela iniciativa. A gente precisava mesmo de uma discussão dessa para trazer à luz esse tema, porque é uma realidade, né? A forma como a educação está sendo implementada está sofrendo mudanças, e a gente precisa discutir ela, se debruçar de fato, né? O nosso contexto, né, eu sou, né, complementando aí o que a Mariana já vem trazendo, sou professor do cursinho popular Liberte-se, e o vestibular, ele por si só já está bastante dentro dessa realidade que o professor trouxe de uma dualidade, né, uma educação para as elites e uma educação para os mais desfavorecidos, né? Onde, muitas vezes, as elites acabam chegando às universidades públicas e os alunos das escolas públicas acabam indo para universidades que, inclusive, implementam já há algum tempo esse modelo do EAD, né? Então, lidando com essa dificuldade, que a gente está enxergando esse cenário. Porque a gente tem, né, a gente tem tido alguns encontros com os alunos,
alguns encontros que são aulas, porque a troca de informação, mas também de contato com os alunos, mas não a partir do modelo que a gente acredita, né? A gente não acha que esse modelo é capaz de suprir toda a troca que a gente tem com os alunos em sala de aula, né? Mas ainda assim a gente está fazendo com outra intensidade, né? A gente acha que nesse momento, né, inclusive vi o professor colocando, tem que ter uma sensibilidade com o momento que cada um está passando nas suas residências, com as suas famílias, cada um com a sua realidade, mas a gente ainda assim não quer perder o vínculo, né? O cursinho, ele é mais um cursinho popular, ele é mais do que uma ferramenta de estudo, né? Ele é um movimento social também. Então, por isso, a gente está aí nesse processo. E a gente está observando também outra coisa com muita preocupação, que é o calendário dos vestibulares, né? O calendário do Enem, que é a principal forma de ingresso hoje, né? Inclusive, ao longo dos últimos anos, foi a principal forma de ingresso a partir do sistema de cotas para a classe trabalhadora, para os mais pobres. O Enem ainda não foi adiado, né? Inclusive, o ministro da Educação, Entraub, já sinalizou que ele deve ser mantido, e a proposta para chegar numa possível solução de equalizar o calendário do Enem com a pandemia é fazer uma etapa do Enem online, né? E a gente vê o quanto isso traz uma precarização ainda maior nesse tema que é tão caro para a gente, que é do acesso às universidades, né? Onde quem vai sair favorecido dentro desse sistema é provavelmente quem tem acesso a essas tecnologias de educação à distância no seu cotidiano. E isso quem já está começando a implementar são as escolas privadas, né? Como o professor disse, a escola pública agora não está implementando um projeto de EAD, está a partir de um susto, né? A partir de uma demanda emergencial, trazendo à tona novas formas de tecnologia, mas que são insuficientes, né? Então, o fato do calendário do Enem não ter sido adiado ainda, e de outros vestibulares também, acaba prejudicando essa relação que a gente tem com os nossos alunos. Porque, ao mesmo tempo que a gente quer que eles tenham curiosidade, tenham apreço pelo conhecimento, pela educação, não dá para a gente cobrar deles o mesmo ritmo que a gente tem normalmente, e também não dá para a gente esperar que, diante desse modelo que está sendo implementado de vestibular, a gente tenha resultados satisfatórios para essa porção da população que está completamente excluída dos vestibulares. Então, a gente está fazendo uma campanha pelo nosso cursinho popular, o Liberte-se, junto de outros cursinhos populares e das entidades estudantis, que é do adiamento do calendário do Enem. A gente está com a campanha #CongelaEnem, né? A gente vai também estar com uma série de iniciativas, de lives, de compartilhar mesmo essa informação para que a juventude, principalmente a juventude aí mais prejudicada, né, por todo esse cenário, não tenha uma situação ainda mais agravada pelo calendário dos vestibulares. Então, queria, se o professor pudesse comentar um pouco também essa situação, seria muito bem-vindo ao debate. Obrigado, e mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Gui. É a mesma questão lá que nós já analisamos das outras avaliações, não é? As avaliações de Enem, obviamente, todas os vestibulares vão precisar ser ajustados, porque senão o prejuízo vai recair exatamente sobre as camadas que têm mais dificuldade, não é, para se locomover, para se organizar nesta situação. A sua análise está correta, e eu acho que aí cabe agora a luta, né? A luta para adiar, que não é uma luta fácil, porque você vai ter contra você toda a elite, não é? Que vai querer manter, obviamente, as datas. E mais, como o governo é contra a quarentena, ele vai usar isso como elemento de pressão. Ele não vai mexer nisso, não vai querer mexer nisso, não é?
porque senão ele teria aí vai facilitar para a continuidade desse processo de isolamento social que ele não concorda, não é? Porque na visão deles, velho não conta, não é? Ou seja, garantida a força produtiva, e a força produtiva, os trabalhadores, não é, em ativa, elas têm relativa imunidade, né, com a pandemia, né? As crianças não são também afetadas, não é? O que garante a continuidade da força produtiva, né? E os velhos, bom, os velhos não interessam mais, os velhos estão aí dando só despesas, né, para o governo, através de aposentadorias, etc. Então, por que ter isolamento, né? Para que ter quarentena, né? A força produtiva está garantida, os velhos se virem, os filhos, como dizem, né? Que os filhos cuidem deles, né? E não o Estado, né? Não a sociedade, né? Enfim, aí é uma briga mesmo que terá que ser enfrentada, não é? E em condições adversas, eu imagino. Bom, professor, muita gente, assim, é muito comentário, eu não tenho nem como citar todo mundo que comentou, não para de chegar comentário aqui na página, então, na verdade, eu vou agradecer a todo mundo, né, que comentou aqui, que tem dado, eu agradeço muito, professor, por essa aula que você nos proporcionou, esse é um tema muito importante, e, assim, na verdade, teve uma audiência muito grande, muita gente fazendo muitas questões, então significa assim, é um tema que tem muita gente com dúvida e com muita gente aí que está angustiada com esse momento, né? Então, eu só posso agradecer e dizer que a gente vai seguindo aí nas conversas. Eu vou colocar o blog do Freitas também ali aqui no Facebook. Quem quiser acompanhar o trabalho do professor, o professor está sempre publicando coisa nova, né, professor? E também, quem puder, siga a gente aí no canal também, nas nossas redes sociais, que a gente vai continuar esse debate e continuar nesse processo de luta. Obrigada. Obrigado pelo convite. É isso aí, gente. A gente se vê aí numa próxima live, trazendo temas aí da conjuntura. Amanhã, quinta-feira, só para atualizar, quinta-feira eu vou conversar com a Sâmia Bonfim, que é a deputada federal do PSOL, ela vai trazer aí para a gente o cenário em Brasília, as questões que estão colocadas, os debates, e isso às 11 horas da manhã. E às 7 horas da noite a gente vai ter uma conversa sobre pandemia e meio ambiente com a Mariana Martins, que é assessora parlamentar do vereador de São Paulo, Celso Gianazzi, e com o André Ribeiro, que é lá do Vale do Ribeira, André Ribeiro, que é do Vale do Ribeira, que também é biólogo e tem uma luta social muito forte ali no Vale do Ribeira, em Cananéia. Então é isso. Todo mundo que puder, acompanha a gente aí. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.